Olá, bom dia a todos. E hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo a respeito das células, né? Quem perdeu aquele primeiro videoaula, não conseguiu entender muito bem como é a estrutura de uma célula, volta lá na nossa página no Classroom e assiste novamente a primeira aula, né? Sempre bom para poder relembrar, né? Antes da gente continuar. Hoje a gente vai falar sobre as organelas celulares. Então, vou aqui compartilhar com vocês, né, para vocês possam ver aqui o nosso conteúdo. Então, a gente continua estudando citologia, que é o estudo das células. Relembrando, existem dois tipos de células, que são as células procariontes e as células eucariontes. A gente também pode falar procariota ou eucariota, tá? Provavelmente, as primeiras células que surgiram no planeta, elas eram procariontes, são as células das bactérias. O pró vem de primeiro, né? Então, foram os primeiros que surgiram no nosso planeta. Isso há mais ou menos uns 3 bilhões de anos atrás, tempo pra caramba, né? Então, elas são mais simples, né? Porque, de acordo com a teoria da evolução, os seres vivos eles surgiram dos mais simples, né, para os mais complexos. Então, a complexidade ela foi surgindo ao longo da evolução. Então, os primeiros seres vivos eles eram extremamente simples. Então, eles eram semelhantes às bactérias atuais. Não eram iguais, mas eles eram bem semelhantes às bactérias atuais. Então, os primeiros seres vivos eles eram procariontes, né, semelhantes às bactérias atuais, e depois surgiram os seres que são eucariontes, são mais complexos, né? Então, a célula é muito mais complexa, né? Então, a célula ela possui várias estruturas internas diferentes da célula procarionte. O que é comum às duas células? As duas células têm membrana plasmática. Então, a membrana plasmática é comum a todas as células que existem no mundo. Né? Todo ser vivo que possui célula vai ter uma membrana plasmática que controla a entrada e saída de substâncias. Além disso, todas as células possuem o citoplasma. O citoplasma é essa parte interna da célula. Então, toda a parte de dentro da célula é o citoplasma. Na célula procarionte, o citoplasma é onde fica o material genético. Esse nucleóide é o DNA, ou material genético. Né? Então, aqui você tem o citoplasma, o nucleóide fica aqui disperso no citoplasma e ainda tem os ribossomos. Na célula eucarionte, aqui no citoplasma, você tem o núcleo, que é mais interno, aqui bem no meiozinho, e você tem várias organelas. Organela significa órgãos pequenos, né? Então, cada célula ela é fisiologicamente independente, significa que ela tem seus próprios órgãozinhos. Então, se eu pegar uma célula da nossa pele, ela possui as suas organelas, que são esses órgãos pequenininhos que têm as suas funções dentro dela. Então, o que é comum? Membrana plasmática, citoplasma e o material genético. Na célula procarionte, o material genético fica solto no citoplasma, enquanto na célula eucarionte, o material genético fica dentro do núcleo. Todos os animais, todas as plantas, todos os fungos, os protozoários, as algas, todos eles são eucariontes. Agora vamos falar primeiro do citoplasma da célula procarionte, né? Então, essa parte interna. Uma coisa importante. Aqui a gente está vendo a parte de dentro da célula, é como se você pegasse a célula. Então, suponha que é uma bolinha a célula. A gente partiu ela no meio e estou vendo como ela é lá dentro, porque ela é toda fechada. Como que eu vou ver dentro dela? Eu só consigo ver se eu partir ela ao meio. Né? Então, aqui é isso, como se eu tivesse partido essa célula ao meio e eu estou olhando por cima para ver dentro dela como que é. Então, o citoplasma da célula procarionte, ele vai ser formado por um líquido viscoso, tipo uma gelatina, né? Então, ela tem 80% água, tem proteína, açúcar, lipídios. Lipídios é a mesma coisa que gorduras, aminoácidos, que são tipos especiais de proteínas, vitaminas, íons, né? Como ferro, potássio, sódio. Então, dissolvida aqui nesse citoplasma tem tudo isso. A água e todos esses nutrientes aqui. Além disso, aqui na célula procarionte, eu vou ter os ribossomos, são essas bolinhas bem pequenininhas aqui, são os ribossomos. O ribossomo ele tem uma função extremamente importante, né? Tanto que ele está presente nos procariontes e nos eucariontes. A função importante é a síntese de proteína. Síntese significa produção. Então, toda vez que eu falar síntese de alguma coisa, quer dizer a produção de alguma coisa. Então, os ribossomos, eles vão produzir as proteínas. E proteína é muito importante. Todos os seres vivos precisam de proteínas. A nossa pele é formada de proteína, nosso cabelo, nossa unha, né? As enzimas que digerem são proteínas. Então, boa parte do nosso funcionamento, né? Assim como de todos os seres vivos,
é garantido por causa das proteínas. Então, as bactérias, assim como os eucariontes, também precisam de proteínas, né? Então, tem ribossomos que têm essa função de produzir as proteínas. E tem o DNA, assim como nós, né, que somos eucariontes, as bactérias também têm DNA, né, que tem a função de hereditariedade e de comandar essa síntese de proteína. O que significa hereditariedade? Alguém sabe? Hereditariedade é a transmissão de características dos pais para os filhos, né? Então, quando eu tenho um filho, o que eu passo para ele é parte do meu DNA, mais especificamente 23 cromossomos, onde estão inseridas as informações para a célula produzir proteínas, e essas proteínas vão ser responsáveis pelas características, né? Então, as bactérias também têm o DNA, e quando elas produzem células filhas, bactérias filhas, elas herdam parte desse DNA também. Então, a célula procarionte, ela vai ter a membrana plasmática, no citoplasma tem os ribossomos e o material genético. Algumas bactérias também têm a parede celular, que envolve e protege a célula. Já a célula eucarionte, muito mais complexa, dá uma olhadinha. Essa aqui é a célula animal e essa é a célula vegetal. Vamos ver o que tem de diferente, né? Primeiro aqui, o que tem igual? Todo mundo tem membrana, todo mundo tem um citoplasma. Olha quanta coisa tem no citoplasma, que é a parte interna da célula animal. Olha na célula vegetal também, muita coisa, né? Todas essas coisas, essas estruturas, são as organelas. Então, a célula eucarionte possui várias organelas citoplasmáticas. E elas têm nomes, não se assustem, porque os nomes são meio grandes, né? Então, às vezes, as pessoas se assustam. Não se preocupem, não vai ser preciso decorar nada disso, tá? Então, só anotem com muito cuidado, né? Façam o roteiro, façam as atividades. Eu prefiro que vocês entendam do que decorem. Então, aqui, as duas são células eucariontes. Essa é uma célula animal, essa é uma célula vegetal. Essa parte aqui bem no meio, tanto da célula animal quanto da célula vegetal, é o núcleo. Dentro do núcleo estão os cromossomos e o DNA. De fora para dentro do núcleo, então isso aqui está partido para eu poder ver como era dentro. De fora para dentro, eu tenho aqui o retículo endoplasmático. Ele pode ser dividido em retículo endoplasmático granuloso ou rugoso e o retículo endoplasmático liso. Tá vendo? Parecem uns corredores, né? Vamos pensar que a gente está bem pequenininho, a gente está dentro de uma célula. Se a gente fosse andar aqui dentro dessa célula, isso aqui seriam vários corredores, né? Como se fossem corredores e a gente estivesse andando dentro desses corredores. Esses corredores aqui, né? É o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso e aqui o retículo endoplasmático liso. Então, o granuloso é como se tivesse um monte de pedrinha nas paredes desses corredores. E aqui também tem outro monte de salinhas, né, ou mais corredores. Isso daqui é chamado de complexo golgiense ou complexo de Golgi. Está presente todas essas duas estruturas, né, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, tem na célula animal e na célula vegetal também. Aqui, ó, retículo endoplasmático, rugoso, liso e o complexo de Golgi. Outra estrutura presente nos dois são as mitocôndrias. Aqui as mitocôndrias, célula animal, mitocôndria, célula vegetal. A célula animal, ela possui o centríolo, o centríolo ele acontece só na célula animal. E a célula vegetal também tem coisas a mais. A célula vegetal, ela tem o cloroplasto, só a célula vegetal tem cloroplasto. Vacúolo é onde a célula vegetal armazena algumas substâncias. E parede celular. Então, essa daqui, verde em volta aqui, né? Então, é como se fosse uma proteção a mais depois da membrana plasmática. Então, ela tem a membrana plasmática, depois envolvendo a membrana plasmática, tem a parede celular, que é de celulose. Ah, celulose que faz papel? Sim. Né? O papel, né, que a gente utiliza, ele é feito da celulose, que faz parte da parede celular das plantas. No caso da celulose do papel, ela vem, né, da parede celular dos eucaliptos, né, que são plantados e colhidos com essa finalidade. Agora a gente vai ver cada uma dessas estruturas, né? Todas as células, elas precisam ter uma forma, né? As células têm formas, ainda que elas sejam bem variadas, cada célula tem uma forma diferente, ela tem que ser mantida. O que garante a forma das células é o citoesqueleto. Cito significa célula, então é esqueleto da célula. São várias proteínas. Olha que fotografia bacana. Essa fotografia, ela conseguiu registrar só essas proteínas que formam o citoesqueleto das células.
Ela é como se fosse o esqueleto e os músculos, né? Então, é isso que vai dar forma para a célula, é isso que vai fazer a célula poder se movimentar, né? As células, elas se locomovem, né? Os glóbulos brancos dentro do nosso corpo, eles se movimentam, as bactérias se movimentam. Então, as células, elas têm essa capacidade de se movimentar, se chama de movimentação celular. E é graças a esse citoesqueleto. Algumas células especiais possuem cílios, né? Esse não é o cílio do nosso olho, né? Mas lembra, tá vendo? É por isso que também se chama cílio. Algumas células, elas são todas peludinhas, assim, são prolongamentos da membrana plasmática, né? Então, parecem uns pelinhos, mas não é cabelo de verdade, só parece. E isso ajuda a célula a se movimentar também. Outras células têm como se fosse um rabinho, esse rabinho é chamado de flagelo. Tanto os cílios quanto os flagelos, eles ajudam na movimentação dessas células ou de alguma substância que está em cima dessas células. Então, agora vamos começar a falar dessas organelas. Então, tem os ribossomos, as mitocôndrias, complexo de Golgi, centríolo, que eu já comentei, lisossomos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Parecem palavrões, mas não são, né? Os nomes, eles são importantes para a gente poder diferenciar uma coisa de outra. Primeiro, os ribossomos, eu já comentei, são aquelas bolinhas bem pequenininhas, né, que está dentro tanto das células procariontes quanto das células eucariontes. A função dos ribossomos é produzir proteínas. Então, os ribossomos são as únicas organelas que estão presentes em todos os tipos de células, independente se pró ou eucarionte. Retículo endoplasmático está só presente nas células eucariontes. O retículo endoplasmático, então, aqui eu tenho outra célula partida no meio, é como se fosse uma laranja, eu parti a laranja no meio para poder ver o que tem dentro. Tinha uma célula, parti a célula ao meio para ver o que tinha dentro. Então, eu vejo aqui o núcleo, onde está o DNA, bem colado no núcleo, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso e grudado no rugoso eu tenho o retículo endoplasmático não granuloso ou retículo endoplasmático liso, né? Então, esses nomes são os mesmos. Olha, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. São sinônimos, granuloso e rugoso. Tipo granulado, pensa que tem um monte de chocolatezinho grudado nele. Só que, na verdade, não são chocolates, né? Esse granulado que tem grudado aqui no retículo endoplasmático rugoso, são ribossomos. Então, tem um monte, eu falei dos ribossomos, são as bolinhas. Então, eu tenho um monte de bolinha grudada aqui no retículo endoplasmático rugoso, né? Que é o granulado dele. Qual que vai ser a função, então, desse local? Produção de proteínas. Né? Então, pense que são salas e corredores. Dentro dessas salas e corredores, existem operários trabalhando. Quem são esses operários? São os ribossomos. Né? E o que eles estão fazendo? Estão produzindo proteínas. Já aqui no retículo endoplasmático liso, não tem é liso ou não granuloso, porque não tem os ribossomos. Então, a parede é lisa. Né? Então, aqui vai ter uma outra função. Tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto liso tem a função de transportar e armazenar substâncias. Olha que legal essa foto, né? Ela pegou a célula, aqui tem a parede, como se ela desse um zoom, né? Então, ela mostra a parede aqui do núcleo, o retículo endoplasmático granuloso e o liso, né? Então, tanto este quanto este, eles podem transportar e armazenar algumas substâncias, como se fosse o estoque de uma fábrica. Especificamente, o rugoso, como eu mencionei, ele tem a função de produzir proteínas, o que são chamadas de proteínas de exportação. São proteínas que depois vão ser enviadas para fora da célula. Além disso, também pode produzir algumas proteínas que são lisossômicas. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que são essas enzimas lisossômicas, que têm a função de fazer a digestão dentro da célula. Isso eu vou explicar depois. Então, guardem isso daí. Retículo endoplasmático rugoso tem a função de produzir proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, ele também vai produzir algumas substâncias, mas principalmente alguns tipos de gorduras, que são ácidos graxos, e fosfolipídios e esteroides. Esteroides são hormônios, né? Como os hormônios sexuais. A testosterona, que é o hormônio masculino, os estrógenos, que são hormônios femininos. Então, lá nas células dos ovários, né, que são órgãos femininos,
As células dos ovários vão ter o retículo endoplasmático liso um pouco mais desenvolvido. Por quê? No ovário é produzido o esteroide feminino. Nos homens, lá nos testículos, os retículos endoplasmáticos lisos de suas células também vão ser mais desenvolvidos. Por quê? Porque vai estar produzindo a testosterona, que é um hormônio masculino. As células do fígado também têm o retículo endoplasmático maior, né, mais desenvolvido. Por quê? Porque no fígado que são produzidas as células de gordura, né, ou alguns tipos de açúcares diferenciados também. Então, no fígado e nos testículos e ovários, o retículo endoplasmático liso, ele trabalha mais, né? Quer dizer, ele funciona mais para ele poder produzir esses hormônios esteroides e essas gorduras. Então, função do retículo endoplasmático liso, produzir gorduras e hormônios esteroides. Aí, chegamos agora no complexo de Golgi, né? Então, o complexo de Golgi é o que está mais longe do núcleo, né? Então, se a gente tem aqui o núcleo no meio, retículo endoplasmático rugoso, liso, e mais longe está o complexo de Golgi, ou o complexo golgiense. Ele é o que tem mais funções, né? Então, se na prova tiver uma coisa que tem um monte de funções, saiba que é o complexo golgiense, porque ele é o que mais tem funções dentro da célula, o que mais trabalha ali dentro da célula. A primeira função dele, né? Então, ele parece... Tá vendo que parecem como se fossem estantes, né? Parece um monte de estante, todas empilhadas. Primeira função é armazenamento. Então, é tipo um estoque mesmo. A célula produziu um monte de proteína, produziu um monte de gordura, vai armazenar essa gordura, essa proteína, lá no complexo de Golgi. Além disso, o complexo de Golgi, ele faz, né, o que nós chamamos de empacotamento e secreção. Então, ele pega essa proteína, coloca ela como se fosse num pacotinho, que é a vesícula, né, coloca no pacotinho e depois ele manda para fora da célula. Então, quando a nossa pele está muito oleosa, é porque o complexo de Golgi das células da pele produziram essa secreção oleosa e eliminaram para fora da nossa pele. Além disso, né, essa é a principal função do complexo de Golgi: armazenar e secretar as substâncias. Secretar é enviar para fora da célula, tá? Síntese de carboidratos, então alguns podem produzir alguns tipos de açúcares. Formação do acrossomo do espermatozoide, meu Deus, o que é isso? Vou explicar. E formação dos lisossomos, vou explicar separadinho. Aqui eu coloquei um exemplo da secreção celular. Então, esse quadrado aqui é uma célula, aqui é o núcleo tem o DNA e o cromossomo, é o núcleo que tem a informação para produzir uma proteína. Então, o núcleo passou, né, essa receita, e os ribossomos que estão aqui coladinhos no retículo endoplasmático rugoso vão seguir a receita e vão produzir as proteínas. Proteína foi produzida, ela vai ser transportada aqui, né, para o retículo endoplasmático liso, e do liso ela vem para o complexo golgiense. No complexo golgiense, tá vendo que eles colocam ela como se fosse num pacotinho? Coloca a proteína dentro de um pacotinho e manda para fora da célula. Então, essa é a função de secreção celular. Aqui eu coloquei, né, um segundo exemplo. Então, vamos identificar as estruturas aqui primeiro. Então, tem o núcleo, aqui cheio de granulado, é o retículo endoplasmático rugoso. Lembra? Granulado, porque ele tem os ribossomos grudadinhos nele. Então, também posso chamar ele de granuloso. Liso, que não tem, e mais externo aqui, o complexo golgiense. O golgiense coloca nos pacotinhos e manda para fora da célula. Uma outra função do complexo golgiense, que eu falei que tem um nome grande, né? Formação do acrossomo do espermatozoide. O que é isso, né? Então, vamos por partes. Espermatozoide é uma célula diferenciada, que é o gameta masculino, a célula reprodutiva masculina. Ele é uma célula, né? Então, no começo da vida dele, ele era assim, normalzinho. Depois ele vai ficando diferenciado, ele vai ficando com essa forma. Percebam que ele tem um flagelo bem comprido, que vai permitir se deslocar. Ele tem essa parte aqui, onde ficam as mitocôndrias. Isso é uma célula. Percebam que ela tem a forma muito diferente. E tem uma cabeça. Nessa cabeça é onde fica o núcleo, com o DNA. Então, os cromossomos estão aqui dentro dessa cabeça do espermatozoide, e na ponta, o complexo golgiense fica completamente modificado aqui. E nesse acrossomo, como é chamada essa ponta da cabeça do espermatozoide, é onde estão depositadas várias enzimas, né? E essa enzima, ela funciona tipo um ácido.
Quando o espermatozoide ele chegar no óvulo, então esse aqui é o óvulo, que é o gameta feminino, o espermatozoide ele tem que entrar dentro do óvulo para juntar os cromossomos do espermatozoide com os cromossomos do óvulo. Tem que juntar as duas coisas para formar o embrião. Só que o óvulo ele é cheio de resistência, então não é assim tão fácil, né? Então, para ele vencer essa resistência que o óvulo possui, assim que o espermatozoide chega aqui, o acrossomo libera essas enzimas que vão funcionar como um ácido e ele vai conseguir penetrar e entrar dentro do óvulo, né? Então, aqui vai formar um zigoto. Então, o que consegue entrar dentro do óvulo é só o melhor espermatozoide. Então, pense assim, se você aí está reclamando da sua vida, pense que você já foi um espermatozoide vencedor, né? Porque a metade do seu material genético veio do espermatozoide do seu pai. E o melhor espermatozoide é o que conseguiu fecundar o óvulo, né? Então, você já foi o melhor espermatozoide que existiu, né? Dentre vários milhões de outros espermatozoides. E a última função, que eu vou comentar do complexo golgiense, é a produção dos lisossomos. Lisossomos são essas bolinhas um pouco maiores, cadê? Essa daqui, lisossomo. O que o complexo golgiense faz? Ele prepara essas bolinhas cheio de enzimas digestivas, ou seja, vão fazer a digestão. Digerir quer dizer quebrar, né? Então, ele tem uma substância que vai quebrar outras moléculas. Então, ele coloca todas essas substâncias dentro de um pacotinho que ele chama de lisossomo. Então, dentro da célula fica cheio desses pacotinhos de lisossomos. Quando entra alguma coisa indesejada, como uma bactéria dentro da célula, ela vai, como se fosse abraçar, né, essa bactéria e vai digerir. Então, ela vai abraçar, vai digerir essa bactéria ou essa substância indesejada e depois vai eliminar. Aqui tem um exemplo disso. Olha que legal. Então, isso daqui são as bactérias. Essas bolinhas, essas mais escuras aqui são as bactérias. E esse branco, né, mais claro, são os glóbulos brancos. Olha como eles abraçam, né? Então, como se eles comessem essas bactérias e os lisossomos fazem a digestão delas. Então, vai destruir, né? Vai quebrar essas bactérias lá dentro e depois isso vai ser eliminado. É assim que o nosso corpo ele se defende de muitos micro-organismos patógenos, que são causadores de doenças, né? Então, eles vão fagocitar. É como se a célula comesse esses micro-organismos. E quem vai ser responsável por destruir esse micro-organismo dentro da célula são os lisossomos. Não confundam lisossomos com ribossomos, tá? Ribossomos produzem proteínas. Lisossomos fazem a digestão intracelular dentro da célula. Uma outra estrutura são os peroxissomos. Os peroxissomos eles vão digerir, né, ou degradar substâncias tóxicas dentro da célula, principalmente a água oxigenada. Agora chegamos nas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas têm a função de produzir energia dentro da célula. Então, elas têm a função de fazer a respiração celular. Existem dois tipos de energia no corpo, de respiração no corpo humano. É a respiração pulmonar, quando o nosso corpo ele inspira o ar atmosférico com o oxigênio e elimina o gás carbônico. E existe a respiração celular, em que a mitocôndria ela utiliza o oxigênio para poder produzir energia. Então, é para isso que a gente faz a respiração pulmonar, né? Quando a gente inspira, o nosso pulmão enche de ar, as células absorvem o oxigênio, esse oxigênio vai para o sangue e vai ser distribuído para todas as células do corpo. Quando as células recebem o gás oxigênio, o oxigênio entrou na célula, ele vai lá para a mitocôndria e a mitocôndria utiliza esse oxigênio para produzir energia. Tudo que a gente faz, a gente precisa de energia, igual na nossa casa. Se eu quero ver televisão, se eu quero ligar a máquina, ligar o liquidificador, eu não preciso de energia elétrica. No nosso corpo também. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de energia. E essa energia, ela vem da glicose do nosso alimento, da glicose e da gordura, e também vem do oxigênio, né? Então, nós precisamos de alimentação e oxigênio para poder produzir energia. Então, mitocôndria, produção de energia. Todas as células eucariontes produzem energia, tá bem? Então, as plantas também produzem energia, os fungos, todas as células eucariontes vão ter mitocôndrias. Agora, isso daqui, só a célula vegetal que tem.
né? Então, só a célula vegetal tem os cloroplastos. Os cloroplastos, eles são encontrados, né, tanto nas células vegetais quanto de algumas algas que são autotróficos, que quer dizer que ele produz o próprio alimento. Como? Através da fotossíntese, né? Então, dentro dessa estrutura aqui, dentro do cloroplasto, aqui, não sei se vocês conseguem ver, né, eu tenho as células quadradinhas, e verde andando dentro das células são os cloroplastos. Então, olha que bonitinho, eles se movimentando dentro das células vegetais. Isso é muito bonitinho da gente ver no microscópio, né? E se a gente desse um zoom, né? Então, a gente veria isso daqui, essas bolotinhas verdes aqui, que são os cloroplastos. Então, a gente consegue diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal por causa da presença, primeiro, da parede celular, dos cloroplastos e do vacúolo. Então, função do cloroplasto, fotossíntese. Então, aqui novamente, né? Então, tem uma folha. Se eu olhasse isso no microscópio, olha, quadradinha são as paredes celulares. As bolinhas lá dentro verdes são os cloroplastos, é isso daqui. E aqui tem um esquema de como é um cloroplasto. E dentro dos cloroplastos é que ocorre a fotossíntese, que a célula produz glicose e gás oxigênio. Além disso, a célula vegetal também possui os vacúolos, né? Então, essa parte grandona, vacúolo é como se fosse uma bolsa bem grandona, onde a célula ela armazena as substâncias, pode ser água, pode ser ar, pode ser amido. Né? A batata, a beterraba, elas vão armazenar amido. Né? Se for um cacto, o cacto armazena água dentro desse vacúolo. Né? Se for, por exemplo, um aguapé, que é uma planta aquática, ele armazena ar dentro desses vacúolos. Então, função do vacúolo é armazenamento. E no núcleo, né, o núcleo, essa parte central da célula eucarionte, é onde ficam os cromossomos e o DNA. Né? Então, no núcleo, tem as funções necessárias para a produção de proteína e quem comanda a divisão celular. O cromossomo, né, essa molécula bem enrolada, que nós falamos que ela é compactada, ela é formada por um fio bem longo, que é uma molécula de DNA, é uma linha. Né? Então, essa linha, quando ela está bem enroladinha, ela forma um cromossomo. Né? Então, cada cromossomo é uma molécula de DNA extremamente compactada. E ao longo dessa molécula de DNA, você tem trechos que são responsáveis pela produção de proteínas. Então, você tem um gene para produzir a lactase. Né? Então, o gene é um trecho do DNA. Então, você tem um gene que é responsável pela produção da lactase, que é a enzima que digere o leite. Algumas pessoas não têm esse gene. Então, quem não tem esse gene para produzir a lactase, não tem lactase, não consegue digerir o leite. Né? Então, existem as pessoas que são albinas. Né? A pessoa albina não tem o gene para produzir a melanina, que é o que dá cor à nossa pele. Então, cada gene vai ser responsável pela produção de uma substância, de uma proteína, né? E, consequentemente, responsável por uma das nossas características. A espécie humana possui 46 cromossomos. Tá vendo que eles ocorrem aos pares? Né? Então, eu tenho 2 desse cromossomo tipo 1, 2 do tipo 2, então eu tenho 23 pares de cromossomos. 22 são autossômicos, quer dizer que eles são comuns, tanto nos homens quanto nas mulheres, e tem um par de cromossomo sexual. Esse daqui é um cariótipo masculino, porque no par 23 eu tenho um que é chamado de X e outro pequenininho que é chamado de Y. Então, é um cariótipo masculino. O cariótipo feminino é formado por 2X. Então, aqui é X e aqui é outro igual, que é chamado também de X. Né? Então, cada espécie tem um cariótipo, ou seja, cada espécie tem um número de cromossomos que é característico dela. Tá? Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida que tiverem, enviem. Fiquem bem.